Correção PET Português, volume 3, 2021, semana 4, primeiro ano. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Correção de atividades, primeiro ano, português, semana 4, páginas 14 e 15. Leia no PET o texto ODS 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, e responda. Então, nessa semana, nós temos um texto que é uma entrevista com a Bárbara, que trabalha no IBGE e é responsável pelo setor do ODS no órgão. Lembrando que os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Número 1. O texto em análise é uma entrevista. Letra A. Qual é o assunto abordado na entrevista lida? O tema da entrevista é o papel da mulher na sociedade e há uma discussão sobre a desigualdade de gênero, a atuação do IBGE e a participação feminina na área político-social. B. Há nas perguntas indícios que demonstram à entrevistadora conhecimento da atividade profissional da entrevistada, além de ter preparado previamente as questões? Justifique sua resposta. Então, sim, pois a pergunta inicial é sobre a atuação do órgão IBGE, que é o local de trabalho da entrevistada, e também sobre a ODS, área que atua como coordenadora. Então, se a entrevistadora não soubesse onde ela trabalha e com o que ela atua, como que ela poderia fazer essa questão? Então, sim. Número 2. O título da entrevista lida coloca o leitor a par do assunto que será abordado, procura sintetizar o que foi exposto, apresenta a fala da entrevistada sobre a sua atividade profissional, justifique. Tá? O título da entrevista, vamos aqui relembrar, é ODS 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, ele se relaciona sim com o trabalho dela, que nós acabamos de ver. Então, relaciona-se à atividade profissional da entrevistada, pois ela é coordenadora do ODS 5 no IBGE. 3. Sabemos que uma entrevista pode sofrer variações conforme o entrevistador, o jornal ou a revista e o público leitor. Letra A. Qual é a estrutura da entrevista em estudo? Tá, a estrutura é composta pelo título, editoria, uma breve introdução. Em seguida, há 3 perguntas realizadas pela entrevista retratos e a resposta completa da entrevistada, Bárbara Cobo Soares. Então, as entrevistas em geral têm essa estrutura de vir uma breve introdução, falando quem que é o entrevistado, sobre o que eles vão conversar o assunto, e depois vem as questões que vão ser desenvolvidas a partir das respostas anteriores. Pessoal, se esse canal tem ajudado vocês, também nos ajude. Já estamos quase aí nos 100 mil, hein? Inscreva-se aqui no canal, não custa nada. É só clicar no botãozinho e dê o like no vídeo. Letra B. Que nível de linguagem a entrevistadora e a entrevistada empregam? Culto formal, culto informal ou popular? Justifique. Então, é um culto informal ou popular, pois a entrevistada utiliza-se de expressões como teto de vidro, agente, etc. Então, uma entrevista em geral, uma conversa mais informal, apesar do tema ser relacionado ao ambiente de trabalho dela, ela utiliza expressões. Quem vai falar numa entrevista que é de linguagem culta? A gente pensa isso, a gente faz aquilo, né? Não tem como. Número 4. É sabido que a entrevista, quer ela que seja, usualmente é realizada oralmente. Depois ela pode ser transposta à modalidade escrita. Letra A. Nessa entrevista, é perceptível algum traço ou característica típica da oralidade? Se sim, identifique. Então, sim, há situações que são típicas da oralidade, como o fato de que Bárbara cria perguntas em sua fala e ela mesma as responde. Então, quando a gente fala assim, sabe aquilo? Então, não.
Né? Igual, por exemplo, eu posso perguntar a vocês: vocês conhecem o canal Prof. Games, que é aqui da professora Lili também? Sim, né? Espero que sim, já se inscrevam lá. Então, eu já estou fazendo a pergunta e eu mesma estou respondendo. Então, a gente faz isso quando? Quando a gente está falando. Isso na escrita não é comum a gente fazer uma pergunta e responder ela mesma. E também o uso dessa expressão agente, que é informal e demonstra uma ideia de plural, né? A gente faz aquilo, então eu e você. Então é uma ideia de nós juntos, de algo bem informal. Certo? E na letra B, a entrevistadora soube aproveitar os comentários da entrevistada para improvisar perguntas que resultaram em respostas mais interessantes? Justifique. Então, sim, ela aproveita as falas de Bárbara para criar as perguntas seguintes e aprofundar no assunto. Como, por exemplo, você poderia explicar melhor o que é o conceito de teto de vidro? Então, a Bárbara vai dar a resposta na primeira questão ou na segunda sobre o teto de vidro, falando sobre isso, e a partir dessa expressão, a próxima pergunta é criada pela entrevistadora, né, pedindo para que ela explique melhor esse conceito. Então, ela aproveitou daquele assunto já abordado anteriormente. Ok, pessoal? Obrigado por terem ficado comigo até o final. Não se esqueça, hein? Já se inscreva nesse canal. Estou de olho em vocês. Dê o like no vídeo e ative as notificações para você ficar sabendo todos os vídeos novos aqui do canal. E se inscreva lá no Prof. Games, que eu já fiz para vocês esse convite. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!